Boa tarde, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso cronograma de aulas, hoje com a semiologia do sistema digestório. Inicialmente, vamos falar do exame físico, da inspeção e da divisão do abdômen. Nós temos a divisão em 9 quadrantes: região do hipogástrio, fossa ilíaca direita, flanco direito, hipocôndrio direito, epigástrio, hipocôndrio esquerdo, flanco esquerdo, fossa ilíaca esquerda e a região do mesogástrio. Também podemos dividir o abdômen passando a intersecção de duas linhas pela cicatriz umbilical em quadrante superior direito, quadrante inferior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior esquerdo. Essas divisões facilitam, quando do exame físico, para que nós possamos fazer a correlação diagnóstica com qual estrutura intraabdominal existem alterações, existem processos patológicos. Também existe a divisão posterior do abdômen. Aqui nós temos o rebordo costal, as cristas ilíacas e a região lombar esquerda, região lombar direita, que servem, por exemplo, quando estamos na pesquisa de alterações, por exemplo, nos rins, nas lojas renais. A ausculta também é importante para que nós possamos nos aperceber da movimentação peristáltica dos intestinos, os ruídos hidroaéreos, se eles estão normais, aumentados, diminuídos ou mesmo ausentes. Vemos aqui a topografia dos vasos arteriais mais importantes. Podemos colocar o nosso estetoscópio e observarmos se há ausculta de frêmitos na aorta, nos pontos característicos das artérias renais. Abaixo da cicatriz umbilical, nós temos a topografia, projeção das artérias ilíacas comuns, e ao nível da região inguinal, as artérias femorais. É interessante para que nós possamos, em indivíduos propensos à ausculta, indivíduos com abdômen mais plano, possamos observar através da ausculta alterações no fluxo sanguíneo que possam denotar processos compressivos, estenóticos, como tumorações, aterosclerose significativa. O sinal de Courvoisier-Baumgarten é também uma alteração ao nível das veias da parede abdominal, que pode se observar, por exemplo, em pacientes que apresentem cirrose hepática ou alterações da arquitetura hepática, que façam com que tenha que existir um sistema de drenagem alternativo por obstrução total ou parcial do sistema portohepático. Então, nós podemos, na inspeção e também na ausculta, verificarmos fluxo, auscultarmos fluxo turbilionar ao nível das veias de parede abdominal, das veias umbilicais, paraumbilicais, que são reabertas como tentativa de bypass do sistema porto-hepático para as câmaras cardíacas direitas. Na percussão, nós temos a finalidade de fazermos a delimitação do espaço de Traub, que ocorre ao nível do 5º/6º espaço intercostal esquerdo, linha axilar anterior e rebordo costal. Então, nós podemos percutir esse espaço, que ficará melhor para análise clínica se nós, a nível da região
externo-clavicular, nós passarmos uma linha para esse vértice do triângulo, dividindo o espaço de Traub em espaço lateral, espaço medial. Quando há a situação de aumento de estruturas intraabdominais, como por exemplo o baço, quando em crescimento, ele tem o seu aumento neste sentido, até a fossa ilíaca direita, e a percussão normal, nós teríamos a maciçez nessa parte lateral e o timpanismo na parte medial, quando há um crescimento esplênico, melhor dizendo, nós vamos observar a maciçez também preenchendo essa metade lateral do espaço de Traub. Daí a importância de termos a percussão, a análise da possibilidade do aumento das estruturas intraabdominais, como o baço, através da delimitação do espaço de Traub. Ainda na percussão, nós podemos nos aperceber de maciçez móvel, que fala a favor de processos de ascite, líquidos intraabdominais. Então, o paciente em decúbito dorsal, nós podemos verificar uma maciçez ao nível da lateralidade do paciente. Nós podemos colocar esse paciente em decúbito lateral, então, sendo líquido intraabdominal, esse líquido irá se depositar na porção inferior, fazendo com que a percussão nós tenhamos nesse espaço uma maciçez e neste outro uma percussão característica de timpanismo pelas alças intestinais. Então, essa manobra se denomina manobra para pesquisa de maciçez móvel de decúbito. Inicialmente, paciente deitado em decúbito dorsal, posteriormente em decúbito lateral. Então, nós temos a movimentação intraabdominal desses líquidos, fazendo com que a maciçez seja de característica de maciçez móvel. Para essa percepção de líquidos intraabdominais, também temos a manobra para a pesquisa do sinal de Piparotti, no qual nós percutimos através dos dígitos de um lado, colocamos a mão espalmada no outro lado, pedimos ao paciente para colocar a sua mão na região mediana e, através da percussão, nós percebemos as ondas de propagação dessa percussão na mão espalmada contralateral. O posicionamento da mão do paciente nessa região faz com que as ondas não se dispersem ao nível do tecido celular subcutâneo do paciente. Quando nós temos uma pequena quantidade de líquido intraabdominal, também podemos realizar a manobra para a pesquisa do sinal da poça. O paciente se debruça sobre o leito, através da região antecubital, ele flete o seu tronco, o pesquisador, o médico, vem percutindo desde a região de baixo ventre até a cicatriz umbilical. Então, o líquido ele tenderá a se acumular nesta região e o examinador perceberá maciçez nesta região onde o líquido é coletado pela postura do paciente. Imaginem, hipoteticamente, como se fosse um copo parcialmente cheio de líquido, no qual, ao inclinarmos esse copo, nós teremos toda a lâmina de líquido apoiada nessa face inferior e passível de percussão pelo examinador. Ainda na percussão, é interessante que nós façamos a hepatimetria. É possível, através da percussão vinda do tórax até o abdômen, percebermos a área de transição
entre o som claro pulmonar, a maciçez hepática e o timpanismo das alças intestinais. Então, essa região de transição entre o timpanismo e o som claro pulmonar, ele dará a área correspondente à projeção hepática, sendo possível pelo examinador proceder à hepatimetria, que tanto será feito na região do gradil costal, tendo uma hepatimetria fisiológica de 6 a 12 centímetros da linha hemiclavicular, e essa mesma hepatimetria pode ser realizada ao nível do externo, correspondendo ao fisiológico a 4 a 8 centímetros abaixo da linha médio-external. Então, essa é a hepatimetria tida como fisiológica. Se os valores estiverem abaixo ou acima, são valores patológicos. Ainda em relação à percussão, correlacionando com os aspectos de achados da imagem, nós temos o sinal de Joubert, que nada mais é do que a presença ao exame físico de timpanismo na região da linha hemiclavicular direita, onde normalmente se encontra a maciçez hepática, caracterizando a ruptura de órgãos ocos e o extravasamento de ar para o espaço intraabdominal. Então, nós vamos verificar, por exemplo, esse espaço que corresponde à projeção hepática, entre a projeção hepática e a cúpula diafragmática, essa imagem enegrecida que corresponde a ar intraperitoneal. Então, o sinal de Joubert, a percussão com timpanismo no espaço da maciçez hepática, condiz com pneumoperitônio, que pode também ser correlacionado a esse achado radiográfico. Vejam que aqui eu tenho a bolha gasosa do estômago, mas se apercebe também de uma lâmina de ar entre o estômago e a cúpula diafragmática esquerda. O sinal de Chilaidich nada mais é do que a percussão, a percepção de timpanismo entre a cúpula diafragmática e a maciçez hepática, porém pela interposição do cólon ao nível da flexura hepática, que está deslocado para cima. Não há, portanto, pneumoperitônio, mas ao exame físico podemos perceber timpanismo nesta região, que caracteriza-se, conforme foi dito, não pelo pneumoperitônio, mas sim pelo deslocamento do cólon da flexura hepática para a região entre o fígado e a cúpula diafragmática. Esse achado semiológico à percussão também pode correlacionar-se a esse aspecto radiológico. Em relação à palpação, nós temos a palpação abdominal superficial, a palpação mais vigorosa com duas mãos, fazendo com que tenhamos a possibilidade de palpar estruturas mais profundas ao nível do abdômen, a palpação profunda. Temos ainda a palpação, o ponto de McBurney, que é o ponto da projeção do apêndice secal. Nós fazemos uma linha imaginária da crista ilíaca antero-superior à cicatriz umbilical, dividimos essa linha em três e o um terço proximal dessa linha corresponde ao ponto de McBurney, que pode, na situação de apendicite, estar doloroso quando há compressão e, existindo peritonite, também doloroso quando dá descompressão digital. O sinal do obturador e o sinal de Rovsing, que significam processos inflamatórios intraabdominais do baixo ventre, também relacionados a processos de apendicite. O sinal do obturador corresponde à flexão da perna por sob o quadril, rotação
interna dessa coxa por sobre o quadril, o que faz com que haja o estiramento da musculatura do obturador e, existindo processos inflamatórios do baixo ventre, pode ocasionar dor ao paciente. O sinal de Rovsing significa com as duas mãos, punhos cerrados, fazermos um movimento de ordenha da coluna aérea desde o cólon descendente, cólon transverso, até o cólon ascendente. Então, existindo um processo inflamatório, por exemplo, ao nível do apêndice, esse deslocamento de ar fará com que haja uma distensão do apêndice inflamado e, com isso, a percepção da dor pelo paciente. O sinal de Pessoas, cuja uma das posições adotadas pelo paciente é essa aqui mostrada, decúbito lateral, o lado a ser examinado, se faz uma resistência e se pede para o paciente fletir a coxa por sobre o quadril. Isso fará com que haja a contração do músculo Pessoas e, também existindo processos inflamatórios de baixo ventre pélvico, o paciente irá relatar dor. O sinal de Murphy é um sinal no qual, quando da inspiração profunda do paciente, nós colocamos a mão espalmada e com o abaixamento da vesícula inflamada, ao tocar nos dígitos do examinador, o paciente fará a interrupção da inspiração e relatará dor ao examinador. É o sinal de Murphy, que condiz com inflamação de vesícula, colecistite. Ao exame físico, nós podemos palpar a borda hepática, nessas características, uma borda hepática normal, uma borda romba crescida, uma borda cortante já de cicatrizações do tecido hepático, como ocorre, por exemplo, na cirrose. Nós temos a manobra de palpação hepática, colocando uma das mãos, rechaçando a região posterior o dorso do paciente e com a mão do examinador, a mão direita, vamos, quando da inspiração, tentando palpar o bordo hepático. Essa é a técnica de Lemos-Torres. Fazemos com que haja um rechaço da estrutura hepática para adiante e, quando dos movimentos inspiratórios, aprofundamos a mão na perspectiva de palpar o rebordo hepático inferior. Essa mesma tentativa de palpação hepática pode ser feita quando dos movimentos inspiratórios do paciente, o examinador colocado ao lado do paciente e com as mãos em garra, também com a perspectiva de palparmos o rebordo inferior hepático. Temos aqui situações de hepatomegalia, uma hepatomegalia acontecido ainda normal, já com irregularidade no caso de termos, por exemplo, uma cirrose, se bem que o fígado na cirrose, ele já num processo crônico inflamatório, estará com seu volume reduzido. Aqui graus de hepatomegalia, leve, moderada ou maciça. Uma outra característica que pode confundir com hepatomegalia, que é o lobo de Riedel, que é um lobo fisiológico, pode ser também encontrado em alguns pacientes e não condizer com situação patológica, é o lobo de Riedel. A palpação esplênica também é rechaçando a loja esplênica com uma das mãos e, quando do movimento inspiratório do paciente, tentar se aperceber com os dígitos o polo inferior do baço. A mesma manobra pode ser feita com as mãos em garra, movimentos inspiratórios do paciente, mãos em garra do examinador, com a perspectiva de palpar o polo inferior do baço. Como nós já vimos na semiologia urológica, rechaço da loja renal, mão espalmada e, quando da inspiração, a possibilidade de palparmos o polo inferior renal,
principalmente quando há processos patológicos renais, como, por exemplo, uma hidronefrose, um processo de pielonefrite com o rim aumentado em seu volume, a manobra de Guion. Quando nós colocamos o paciente em decúbito lateral, nós também fazemos com que esse rim seja rebaixado, um pouco rebaixado, diminuímos a tensão da parede abdominal e quando dos processos inspiratórios do paciente, espalmando, jogando para diante a loja renal e aqui palpando, nós podemos perceber o polo inferior renal, principalmente quando as patologias que envolvem processos inflamatórios renais. Temos o método de Gaulet, que significa diminuir a tensão da parede abdominal quando apoiamos fletido o joelho do paciente num anteparo, como numa cadeira. Fazemos com uma das mãos o rechaço da loja renal e a outra palpando, tentando palpar o polo inferior renal, quando dos movimentos inspiratórios do paciente. A punho-percussão ou manobra de Giordano na região costovertebral, que quando do aumento do rim por processos inflamatórios, essa manobra ocasionará dor ao paciente. O toque retal, que é importantíssimo em situações tipo doenças inflamatórias intestinais, como a retocolite, neoplasias de cólon, como nós vimos na semiologia oncológica. Também vimos aqui a possibilidade do aumento prostático. Então, o colo retal é um exame muito útil para detectarmos a presença de determinadas patologias. Fazemos uma pressão no esfíncter anal ao nível das 6 horas, diminuindo a tensão desse esfíncter, introduzimos o dedo de forma lenta, rotacionamos em 180 graus, caso queiramos perceber o aumento ou não do tecido prostático e a característica de sua superfície, se é uma característica elástica, falando a favor de, no máximo, uma hiperplasia prostática, ou se esse tecido está petrificado, se está endurecido, já falando a favor de situações malignas, como a neoplasia de próstata. A primeira afecção cirúrgica que nós vamos falar é a apendicite aguda. Os sinais e sintomas é uma dor abdominal de início periumbilical e posteriormente localizada em fossa ilíaca direita. Pessoal, isso ocorre porque a primeira etapa da dor é uma dor de característica visceral. E a dor de característica visceral, os nociceptores viscerais fazem com que essa percepção seja mais vaga. E em termos da distribuição dos nervos, será percebido pelo paciente de uma forma vaga, periumbilical. Porém, numa etapa posterior da apendicite, já com um apêndice bem mais inflamado, podendo acometer alças adjacentes e o peritônio, essa dor será mais localizada, pois estará acometendo os folhetos peritoneais. Aí os nociceptores são em maior número e possibilitam que a dor seja percebida mais localizada, daí porque a dor é em segunda etapa na fossa ilíaca direita. A dor ela é localizada à palpação do abdômen, mas pode estar difusa em questões onde há uma peritonite difusa. O paciente pode cursar com uma hiporexia, náuseas e vômitos pelo processo inflamatório e o retardo na contração dos cólons, fazendo com que haja retenção de líquidos e gases, ocasionando no paciente náuseas e vômitos. A febre pode ainda estar baixa em processos iniciais, mas ela pode estar alta em processos que progridem para uma inflamação mais acentuada, levando o paciente a um ataque cardíaco, uma percepção de prostração.
E isso se dá habitualmente em processos mais complexos, apendicite complicada, que pode cursar com peritonite sem perfuração, que pode cursar com perfuração também levando a uma peritonite, ou pode se formar um abscesso local que nós chamamos de plastão apendicular, quando as alças e tecidos circunvizinhantes bloqueiam o processo inflamatório e tende a se formar um abscesso nessa região. Aqui nós temos o sinal de Blumberg, que significa um processo inflamatório dos folhetos peritoneais, que pode estar presente no ponto de McBurney, que é essa região aqui, denotando um processo inflamatório do apêndice, mas o sinal de Blumberg ele pode ser positivo, ou seja, a compressão é dolorosa e a descompressão mais dolorosa ainda em qualquer região do abdômen. Quando nós estamos com essa percepção dolorosa no ponto de McBurney, fala mais a favor de uma apendicite que ainda não repercutiu em termos inflamatórios em todo o abdômen. Na apendicite aguda, nós podemos utilizar aqueles sinais que eu havia dito para vocês, o sinal de Rovsing, no qual nós fazemos com os punhos cerrados uma ordenha da coluna aérea até o cólon ascendente, fazendo com que, em situações nas quais haja o processo inflamatório do apêndice, esse ar deslocado irá distender ainda mais o apêndice, levando a uma dor ao paciente. E apêndices localizados ao nível da pelve ou embaixo do ventre, quando da manobra do sinal do obturador, flexão da coxa por sobre o quadril, rotação interna dessa coxa fletida, irá estirar a musculatura do obturador e isso fará com que haja a percepção de dor pelo paciente. Ainda na apendicite aguda, nós temos o sinal do Pessoas, que o paciente pode ser colocado também nestas posições, que é fazermos uma extensão da coxa por sobre o quadril ou uma flexão da coxa por sobre o quadril sob resistência do examinador. Então, essas estruturas ficam próximas às estruturas inflamadas, próximas, por exemplo, a um apêndice inflamado. O processo inflamatório apendicular, ele passa a acometer também, por questão de proximidade, as estruturas musculares, como do psoas e do obturador, fazendo com que contrações ou distensões dessa musculatura ocasionem dor ao paciente. Então, na manobra, no sinal de psoas, nós fazemos ou a contração dessa musculatura, ou a extensão dessa musculatura, e por existir um processo inflamatório intraabdominal, no abdômen baixo, por exemplo, um apendicite, pode ocasionar no paciente dor, e aí nós teremos um sinal de Pessoas positivo. A escala de Alvarado nos dá, a partir de sintomas, sinais e achados laboratoriais, uma pontuação que, quando somada e correlacionada ao score, nos dará uma perspectiva de não existir apendicite para uma perspectiva de estarmos presentes diante de um processo inflamatório apendicular, quando o somatório desses pontos, por exemplo, está entre 9 e 10, é fortemente relacionado ao processo de apendicite. E quais seriam esses sintomas? Uma dor migratória, início periumbilical para a fossa ilíaca direita, 1 ponto. Náuseas e vômitos, 1 ponto. Anorexia, 1 ponto. Sinais, defesa na fossa ilíaca direita, 2 pontos. Descompressão dolorosa na fossa ilíaca direita, 1 ponto. Febre acima de 37,2, 1 ponto.
Leucocitose, 2 pontos. Desvio para a esquerda, 1 ponto. Somando essa pontuação, jogamos nessa score e temos uma maior ou menor probabilidade de estarmos diante de um processo de apendicite. Os achados laboratoriais, de uma forma geral, uma leucocitose de 12.000 a 18.000 células por milímetro cúbico em mais de 70% dos pacientes. O sumário de urina pode apresentar piúria, albuminúria ou hematúria em até 40% dos pacientes, justamente por o processo inflamatório estar próximo a outras estruturas e podendo também acometer o rim, fazendo com que nós possamos ter essas alterações, mas de uma forma geral, se nós tivermos um sumário de urina negativo, excluímos como uma outra possibilidade de dor no baixo ventre as infecções urinárias. Se nós tivermos um hemograma com uma leucocitose, um sumário de urina negativo e os indícios clínicos da análise do abdômen, da análise ultrassonográfica falarem a favor da apendicite, nós excluímos com um sumário de urina negativo as infecções urinárias. Exames de atividade inflamatória aguda, como a velocidade de hemossedimentação, podem estar habitualmente estão alteradas para mais nos processos inflamatórios, incluindo a apendicite. No exame radiológico, nós podemos encontrar o que nós chamamos de alça sentinela. Se há um processo inflamatório ao nível do apêndice, esse processo inflamatório, conforme eu mencionei para vocês, pode progredir para as estruturas circunvizinhas e pode determinar uma lentificação na peristalse intestinal, fazendo com que haja um acúmulo de líquidos e gases, e ao exame radiológico isso pode denotar o que nós chamamos de alça sentinela. Essas alças sentinelas levam a níveis hidroaéreos que podem localizar-se ao nível iliocecal. Temos também a possibilidade de pequenos aglomerados de fezes impactarem o apêndice, determinando um processo inflamatório que progride, tornando um processo inflamatório mais delongado, podendo existir o acúmulo de cálcio nesse fecalito, o que é percebido, o que pode ser percebido também pela radiografia simples de abdômen. Se essa apendicite é uma apendicite complicada com perfuração, podemos encontrar esse sinal radiológico da interposição gasosa entre a projeção hepática e a cúpula diafragmática. Lembrando que, quando nós colocamos o paciente em ortostatismo, então nós temos a possibilidade de observarmos os níveis não apenas aéreos, mas também os níveis hídricos. Portanto, é uma manobra utilizada colocando o paciente em ortostatismo para percebermos essa parada ou lentificação dos intestinos, que nós denominamos níveis hidroaéreos. Ainda como exames de imagem, nós temos o ultrassom. Vejam aqui um apêndice aumentado de volume, fecalitos distribuídos no apêndice. Aqui há uma visualização das lâminas da parede do apêndice, justamente pelo processo inflamatório. Quando nós fazemos uma laparoscopia, como aqui está visualizado, nós podemos perceber um apêndice avermelhado, aumentado de volume. A tomografia também pode nos mostrar uma imagem de apêndice aumentado. Então, são possibilidades de imagem para que nós fechemos o diagnóstico de apendicite. Vemos aqui uma ultrassonografia abdominal, na qual nós observamos um processo de apêndice aumentado de volume, e como há um infiltrado inflamatório nas paredes do apêndice, nós vemos como que um sinal de alvo, ou seja, uma distinção entre as lâminas da parede do apêndice pelo acúmulo de líquido inflamatório entre a parede, nas estruturas da parede, fazendo com que a imagem apareça como que uma imagem em alvo, como aqui está
mostrado. A outra situação cirúrgica é a litíase da vesícula biliar. Vejam aqui uma vesícula biliar com vários cálculos em seu interior. E a característica é que a litíase da vesícula biliar pode fazer com que tenhamos uma icterícia intermitente, a depender da movimentação do cálculo que impacta ao nível da ampola de Vater. Então, quando esse cálculo está impactado, nós vamos ter a elevação das bilirrubinas, principalmente a bilirrubina direta. Quando há uma mobilização desse cálculo, então novamente consegue-se drenar a bile e essa icterícia diminui. Então, é uma das características da icterícia intermitente. A icterícia é produzida pela presença dos cálculos biliares. Mas, de uma forma geral, nós temos como sinais e sintomas uma dor, uma cólica biliar pela contração da musculatura da parede da vesícula quando da presença desses cálculos, náuseas e vômitos, uma dor abdominal que pode ser atípica ou encólica, um desconforto abdominal principalmente pós-prandial, pois o organismo entende quando há limitação que precisa existir a liberação da bile para a emulsificação das gorduras, e existindo cálculos em seu interior, isso daí ocasionará um desconforto abdominal característico pós-prandial, pós-alimentação. Justamente pela dor estar correlacionada à digestão, há uma inapetência do paciente, há uma posição antálgica assumida pelo paciente, o paciente se encurva para diminuir a percepção das dores, ou pode ser um achado incidental através de um exame ultrassonográfico de rotina. Podemos detectar também a presença desses cálculos biliares. A colecistite é um processo inflamatório da vesícula que pode cursar sem necessariamente estarmos diante da presença de cálculos em vesícula. Pessoas idosas, em estado crítico, pacientes internados em UTI, em sepse, pacientes que tenham se submetido a cirurgias extensas, onde há a possibilidade de desidratação, queimaduras que também levam à desidratação, uma nutrição parenteral que exclui do circuito a necessidade maior da bile, da eliminação da bile pela vesícula, fazem com que esse conteúdo biliar fique mais tempo ao nível da vesícula, em contato com suas paredes, podendo determinar um processo inflamatório sem que haja necessariamente a presença de cálculos. Então, como sinais e sintomas, nós temos uma dor encólica contínua, náuseas, vômitos e anorexia, a febre que pode estar presente ou ausente a depender do estágio do processo inflamatório, um sinal de Murphy presente com o paciente relatando dor quando da inspiração profunda, uma sensibilidade aumentada que é justamente pelo processo inflamatório que se forma, uma icterícia leve ou uma icterícia intensa, quando a causa dessa colecistite são as obstruções do colédoco que podem surgir pelos cálculos ou outras situações como tumorações ao nível da cabeça do pâncreas. Então, nesses casos, nós teremos um quadro de icterícia mais intensa, podendo cursar com colúria e hipocolia fecal. O sinal de Murphy, nós temos aqui na projeção da vesícula biliar. Para nós sabermos essa projeção, nós podemos traçar uma linha imaginária da crista ilíaca antero-superior esquerda, passando pelo umbigo, indo até a região do rebordo costal, e na intersecção dessa linha imaginária com a linha hemiclavicular direita, nós temos o ponto correspondente à vesícula biliar. Posicionando a mão nesse ponto, pedindo para que o paciente faça uma inspiração profunda,
nós vamos rebaixar aquela vesícula inflamada e, ao tocar a vesícula com os dedos, o paciente interrompe a inspiração, faz faces de dor, relata dor ao examinador. É o sinal de Murphy positivo. Como aspectos laboratoriais, nós podemos ter no início um hemograma normal, mas depois cursando com uma leucocitose de 10 a 16 mil células por milímetro de mercúrio. Quando há uma colecistite gangrenada ou perfurada, essa leucocitose pode ser mais intensa. As bilirrubinas no padrão obstrutivo apresentam uma elevação da bilirrubina direta até 15 mg por decilitros. As aminotransferases e fosfatase alcalina estão alteradas na lesão biliar intrahepática, quando aquela retenção da bile já repercutiu inclusive nas vias intrahepáticas biliares. Então nós podemos ter a elevação dessas enzimas do fígado, as aminotransferases e fosfatase alcalina. Como exames de imagem, nós temos a radiografia simples do abdômen, a ultrassonografia, a colangiopancreatografia endoscópica retrógrada, que nos vai dar a percepção ao nível da ampola de Vater, o colecistografia oral e venosa e a tomografia. Vejam aqui que, se esse cálculo estiver com deposição de cálcio, podemos já visualizar numa radiografia, quando da projeção da topografia de vesícula, o achado de cálculo pela radiografia, assim como existindo um processo inflamatório de vesícula. Vejam aqui a distensão que há das alças intestinais, já falando a favor de um processo inflamatório que, por contiguidade, atinge as alças intestinais e que também podem ser percebidos pela radiografia simples do abdômen. Vemos aqui a ultrassonografia mostrando o espessamento da parede de vesícula, o aumento do volume de vesícula e um cálculo já impregnado de cálcio. Por que eu sei disso? Pois os ecos que aqui batem são refletidos pela presença maior de cálcio, levando ao que já foi dito para vocês: sombra acústica posterior, sombra acústica posterior. Os ecos não conseguem transpor a estrutura do cálculo, são refletidos e existe a característica sombra acústica posterior. Temos a colangiopancreatografia endoscópica retrógrada para a visualização da ampola de Vater. Se há, por exemplo, cálculos impactados e se estes estão presentes, aí nós podemos, pelo próprio endoscópico, retirá-los e desobstruir a via comum de drenagem biliar e do suco pancreático. Podemos também achar processos neoplásicos que acometam a cabeça do pâncreas e que possam obstruir essa ampola de Vater. Podemos fazer o exame de imagem das vias biliares, que pode ser por contraste oral ou endovenoso. Vejam aqui falhas de preenchimento que correspondem aos inúmeros cálculos impactados no colédoco, que também está aumentado de diâmetro. O colédoco está repleto de cálculos e aumentado de diâmetro, assim como toda a via biliar, inclusive a via biliar intrahepática. Então, é uma colecistograma pode ser realizado por contraste oral ou endovenoso. Aqui nós podemos verificar uma vesícula, o achado ultrassonográfico de uma vesícula biliar normal, já uma colecistite aguda sem a presença de cálculos. Pode ser, por exemplo, hipoteticamente, um paciente gravemente acometido por sepse, internado numa UTI, ou um paciente grande queimado, onde há um processo de desidratação, estase da bile, levando ao que nós também observamos no ultrassom, o aspecto de lâmina biliar ou lama biliar, que é o aspecto dessa secreção, dessa bile mais espessa.
Aqui nós vemos a parede espessada, infiltrada da vesícula inflamada. São características de uma colecistite, neste caso, aguda, não litiásica. Quando há uma distensão do colédoco, nós podemos ter, além da icterícia, de uma dor abdominal, já com a progressão do processo inflamatório infeccioso, febre com calafrios. Isso caracteriza a tríade de Charcot. E se na progressão desse processo inflamatório infeccioso nós tivermos a confusão mental e a hipotensão, um quadro inflamatório infeccioso mais grave, nós temos a pêntade de Reynolds. Daremos continuidade na próxima aula, conforme o nosso cronograma, às outras patologias cirúrgicas. Aqui nós entraremos na pancreatite aguda, nas suas complicações. Boa tarde, pessoal. Um bom final de semana.